Toda vez que acontecer alguma coisa, você pergunta assim: quem é o beneficiário? A quem interessa o crime? A quem interessa o ato? Ou quem está tentando se utilizar deste ato para se beneficiar? Quem é beneficiado ao tratar um suicídio de uma pessoa com problemas mentais como um atentado terrorista? E aí não interessa, né? É a história, é o Groucho Marx, é a brincadeira dele. Você vai acreditar em mim ou nos seus próprios olhos? Tem o vídeo, tem a testemunha, tem as reportagens, tem tudo. E os ministros preferem tratar por conveniência própria, utilizar, instrumentalizar essa situação, que acima de tudo é uma situação triste. Porque, vejam, eu falo isso o tempo inteiro. A gente pensa que os problemas que a gente está vivendo, as crises no mundo são uma crise política. Não são uma crise política. São uma crise, acima de tudo, espiritual e, em segundo lugar, de forma conectada com a primeira, psicológica. Eu trato isso com frequência nos meus cursos, mas até no Paulo Figueiredo Show, no estado de loucura em que se encontram um número cada vez maior de pessoas na nossa sociedade. E como que esta loucura, eu já expliquei o que é gaslighting, o que é estimulação contraditória, várias técnicas de manipulação mental, justamente para levar as pessoas à loucura. Essa é uma dessas, a gente está vivendo isso. O sujeito vai lá, obviamente num estado de desequilíbrio, se explode com cuidado, ainda tem isso, com cuidado para não causar outras vítimas, e isso é tratado como atentado terrorista. E você está vendo que não é, mas a imprensa e o STF tratam como é. Isso por si só, que se chama de gaslighting, é uma técnica. É uma técnica, eu já expliquei isso, né, por causa do filme e da peça Gaslighting, onde um homem enlouquece a sua mulher, mudando a intensidade da lâmpada e dizendo para ela que o que ela via não era o que estava acontecendo. Essa técnica, o termo técnico para isso é gaslighting. O gaslighting é feito para enlouquecer. E aí há alguma surpresa quando as pessoas realmente enlouquecem? E aí, óbvio que vem o uso político, porque não há absolutamente nenhum pudor em utilizar o cadáver de um louco para fins políticos. Porque nós estamos tratando de uma outra patologia mental, que é a psicopatia. Essa talvez não causada. Discussão para outro dia, se psicologia é causada, genética ou genética causada por algum gatilho. Vocês podem dar a opinião de vocês no chat, fiquem à vontade. E o que dizem os ministros do Supremo Tribunal? Após explosões, ministros do STF enterram a possibilidade de anistia aos condenados de 8 de janeiro. E aí vejam a loucura. Olha a loucura. Não vamos permitir que ousem debater. Reflitam sobre essa frase, reflitam mesmo. Depois de um atentado que não foi atentado, convenientemente os ministros do Supremo enterram qualquer possibilidade de anistia aos presos do 8 de janeiro e o pior de tudo, proíbem o parlamento falar, do latim falar. Eles proíbem o parlamento de falar sobre o assunto. Eu não tenho como comentar isso sem falar PQP. Tem gente que me pede para não falar palavrão, derruba ainda mais o engajamento do vídeo. Mas PQP coloca a mão, proíbem de falar. Então, um desgraçado de um psicopata que tem uma porra de uma toga, ele decide que ele não vai deixar o órgão de debate público dos nossos representantes debater algo com base num suicídio.
Ninguém pode achar isso normal. Ninguém pode achar, não pode ser uma reportagem de jornal em qualquer lugar do planeta que trate esse tema com naturalidade. Não, inclusive eles disseram que é proibido debater. Esta frase, não vamos deixar debater, não vamos permitir que ousem, porque debater passou a ser ousadia. Não vamos permitir que ousem debater. É isso que esses caras chamam de normalidade institucional. Gilmar Mendes, Barroso, Alexandre. Os mafiosos viram o poder legislativo, deveria ser independente, e dizem, não pode debater um projeto de lei. E não dá para não fazer o paralelo com o incêndio do Reichstag, do parlamento alemão, que o Hitler, um evento que foi completamente desconexo, talvez, tudo indica, inclusive armado pelo próprio partido nazista, que foi o que consolidou a dominação do poder político e judicial e policial pelo partido nazista. E reparem, quando eu digo que é algo desconexo, é porque realmente é desconexo. Vejam o grau, e é óbvio que é para enlouquecer. Qual é a ligação do cara ter se suicidado com não poder se discutir anistia para pessoas que foram presas e estão sendo condenadas absolutamente sem nenhum respeito ao devido processo legal, apenas absurdas? Não tem conexão nenhuma. Mas Moraes diz que explosão não foi fato isolado e considera segundo pior ato após o 8 de janeiro. E é muito canalha. Porque o cara dizer... Olha a tese do cara. O cara diz que uma pessoa se suicidando, tentando não vitimar ninguém, em frente ao Supremo Tribunal Federal, um caso de pena. Pessoa em estado mental de loucura, a gente tem que ter pena, pô. Vai dizer que você que está em casa, você vai me dizer que você não tem nenhum maluco na sua família? Na minha tem, pô. Eu posso, além de mim. Tem malucos que são... A gente tá lá, né? O maluco a gente tá sempre, porra, ali tentando dar um suporte familiar. Né? Um dia a gente tem uma discussão sobre o problema da política antimanicomial, como que isso aconteceu, com toda a influência, não só do Foucault, mas também a influência soviética nessas atitudes, né? Um dia a gente tem uma discussão sobre isso. Mas um ato que deveria ser de tristeza, que não tem nenhuma conexão com o 8 de janeiro, o Alexandre diz que é o pior ato desde o próprio 8 de janeiro. Então, o pior ato foi uma tentativa de golpe que não existiu. Mulher pintando estátua de batom e uns caras que até hoje a gente não sabe fazendo baderna. Esse é o pior ato. O segundo pior foi um suicídio privado. Aí eu me pergunto para vocês que estão no chat, será que, sei lá, né? Esse é o primeiro e o segundo pior ato. Será que, sei lá, Alexandre, uma tentativa de assassinato que de fato ocorreu ao candidato que acabou se elegendo presidente da República, será que esse não é um fato pior, não? Porque o golpe não ocorreu, a tentativa de golpe não ocorreu, nenhuma arma, o atentado não foi atentado, o golpe que não foi golpe e o atentado que não foi golpe foram piores do que o verdadeiro atentado, a verdadeira tentativa de assassinato que foi assassinato, que não foi só porque os médicos salvaram o Bolsonaro. Mas nem menciona. O que nos leva a outra questão que deixa evidente para qualquer dúvida, e a gente já sabe disso, não tem nem isso. Assim, é só mais um exemplo da esculhambação jurídica que virou o Brasil, é que ato contínuo. O que aconteceu? O inquérito para apurar essas relações vai puxado para quem?
para o Alexandre de Moraes. Não, é conectado com milícias digitais. Aí você fala assim, caralho, como é que você vai conectar o Oswaldo Eustáquio com o cara que se explode em frente ao Supremo Tribunal Federal, com o Elon Musk, com o... Cara, eu fico imaginando, eu tô vendo a segunda temporada daquela série antiga Prison Break, né? E eles têm aqueles quadros, chama bolotário, esse troço. Eles têm um quadro assim, né? Aí o cara fica, não, o cara fugiu para cá, aí conecta tudo e tal. Eu fico pensando como é o bolotário da Polícia Federal no inquérito das milícias digitais e das fake news. Elon Musk, Donald Trump, Jason Miller, Paulo Figueiredo, o cara que explodiu, a velha do batom, o... Puta merda, cara. Ninguém pode tratar isso com normalidade. Eu estou falando isso para vocês porque se alguma pessoa falar isso para vocês, você tem que sacudir a pessoa e falar, sai do transe! Não é possível. O Alexandre virou o super juiz de tudo, jurisdição e competência sobre tudo e sobre todos, que é o que reclamavam, com razão, do Sérgio Moro, mas muito pior. Olha as aspas desse psicopata. O que ocorreu ontem, né, na quarta, não é um fato isolado do contexto. É um contexto que se iniciou lá atrás, quando o famoso gabinete do ódio começou a destilar discurso de ódio contra as instituições, contra o STF, principalmente contra a autonomia do judiciário e contra os ministros e familiares de cada um. Ou seja, a culpa é minha. A culpa é minha por simplesmente relatar as maluquices que esse cara faz, como essa que ele está fazendo. Esse que é o caso de Gasline. Então, no caso do Trump, os caras inventam que o cara é nazista, inventam que o cara não sei o que, inventam que é a maior ameaça para a democracia, blá, blá, blá. No caso do Alexandre, a gente relata o que ele faz. Só diz, ó, ele fez isso. Ele está fazendo aquilo. E o cara recebe crítica do planeta inteiro. Então, eu me pergunto, o The New York Times é gabinete do ódio? O Washington Post é gabinete do ódio? O Congresso americano é gabinete do ódio? Por simplesmente, o Elon Musk, claro, né? Por simplesmente relatar o que você faz. E aí, não só você é culpado pelo suicídio do cara. Será que não é o contrário, não, Alexandre? E já deixou claro o que vai fazer. Já jogou o suicídio no gabinete do ódio, etc. E vai utilizar esse troço para perseguir todos os que se opuserem à legalidade do STF. E não demorou nem 24 horas para acontecer. Aí diz, o cara é filiado ao PL. O cara era filiado, foi candidato a vereador do PL. PL, que é o atual partido do Bolsonaro. Olha a manchete do Globo. PL, não tem como o PL ter filtro, diz Valdemar após candidato do partido, ex-candidato do partido, se explodir bomba em Brasília. Matéria da Andréa Sadi. E ela cita as aspas do Valdemar e aí adiciona um comentário dela na manchete. Após ex-candidato do partido explodir a bomba em Brasília. Ou seja, ela quer de qualquer jeito ligar o cara ao Bolsonaro. Só que o que ela esqueceu convenientemente, André, de avisar, é que o doidinho, o Francisco Vanderlei, ele foi candidato a vereador pelo PL em 2020. Bolsonaro era do PL em 2020? Ora, é claro que não. Mas não cita, né? Nem a CNN, eu vou falar um negócio, André, nem a CNN quis sustentar essa história. Olha esse vídeo que o senador Jorge Seif publicou nas redes sociais dele.
o Valdemar da Costa Neto não estava bem psicologicamente, a gente não pode ser penalizado por conta de um ato dele. Ele ter sido filiado ao PL não diz nada sobre o PL. A gente tem que olhar para a pessoa e não para o partido. E, de fato, ele tem razão quando ele diz isso. Como é que o PL vai fazer uma varredura ali nas pessoas que são filiadas? Você faz um teste psicotécnico para ser filiado a um partido? Isso não existe. Mas nem a CNN, Andréia, aguentou essa versão. É boa pergunta. Você vai fazer psicotécnico? Todo mundo que quer se filiar a um partido político no Brasil? Ora, eu acho que se fizer psicotécnico no STF, vai ter ali pelo menos uns 3 que vão... Canalice passa no psicotécnico. O que não passa, às vezes, é psicopatia. E o mais engraçado, para mim, é que a mesma mídia que tenta fazer essa conexão é a que tentava esconder lá atrás o Adélio Bispo, o homem que tentou assassinar o presidente Bolsonaro, que era filiado, de fato, ao PSOL. A mesma esquerda que está chamando o suicídio de atentado terrorista é a esquerda que, muitas vezes, chama o atentado do Bolsonaro de fakeada, facada fake, como se não tivesse acontecido, como se o próprio Bolsonaro tivesse planejado. É muita gente canalha, é muita gente imunda mesmo.